Espera um pouco. Pode colocar presente aí, a presença no chat. E aí a gente já começa. Aí, gente. Muito bem. Olha quanto presente. Até parece Natal. Ai, que piada tosca. Bom dia, Camille. Ó, Lavínia. Só foi falar que ia começar a aula, pingou, gente. Ó, já temos 10 alunos. Isso é ótimo, isso é perfeito. Isso já está na média das outras aulas, né? Bom, então, como eu disse para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre as últimas aulas, né? Principalmente os experimentos. Ah, bom, então vamos lá. E aí, gente, o que vocês acharam dos experimentos? Primeira coisa, deu para ver direitinho? Ótimo, muito bem. Muito bem, muito bem. Então, e aí, os experimentos em si, o que a gente estava vendo? Hum? Então, no que? Muito bem, Eló. Então, por exemplo, no experimento do Bombril, o que aconteceu? Como foi o experimento? Vocês lembram? Não? Não lembra? Do que a gente fez no experimento do Bombril? Tá. A gente fez fogo, exatamente. Né? Então, a gente usou a eletricidade para fazer fogo. Né? Então, a gente transformou a eletricidade em um tipo de calor. Né? Vocês lembram qual é o nome desse efeito da transformação da eletricidade em calor? Efeito Joule, muito bem, Marcelo. Não é assim que se escreve Joule, né? Mas é ele mesmo, né? É isso mesmo, efeito Joule. É... Quase, João. Ao invés de I, é E, né? Mas é isso mesmo, é ele mesmo. É o efeito Joule, né? Que faz com que a gente transforme a corrida dos elétrons em calor. Por quê? Por que acontece isso, Eloá? Muito bem, efeito Joule. Por que acontece o efeito Joule, né? Por que o efeito Joule existe? O que ele é? Ele é a transformação de eletricidade em calor, mas por que ele existe? Vocês lembram? Porque os átomos entram em colapso? Não. Átomos entrando em colapso, a gente só tem estrela de nêutron. Porque eles correm. Perfeito, perfeito, Eloá. Eles correm, só que eles correm aos bagulho lá, isso. Quem são os bagulho lá? Átomos, elétrons. O que está correndo nos fios?
Os elétrons, muito bem. Os elétrons. Então, na verdade, são os elétrons que estão correndo no fio. E aí o que acontece? Eles têm uma orientação, né? A eletricidade é isso, é a corrida orientada dos elétrons. Só que eles não são muito organizados, não, né? Então, um bate no outro, eles batem no fio, né? Eles batem na parede do fio, aí eles voltam, bate em outros elétrons, né? Então, esse atrito dos elétrons entre eles e entre os elétrons e o queimam a resistência do chuveiro, exatamente. Ainda mais se você coloca muita energia além da capacidade da resistência, tá? Porque quando você faz isso, o que acontece é que você acaba criando muito atrito entre os elétrons e esses elétrons acabam partindo a resistência, né? Mas o efeito Joule acontece justamente por conta das batidas entre elétrons, né? Ou entre os elétrons e o fio, né? E isso acaba gerando calor, certo? E aí vocês viram, né? A semana passada, na sexta-feira, quando a gente fez o experimento com grafite, quanto tempo durou o grafite? Durou muito tempo? Não, né, Alisson? Durou tipo 20 segundos, né? Depois ele partiu. Além disso, a gente conseguiu repetir o experimento do grafite? Não, né? Por quê? Por que a gente não conseguiu repetir? Isso, exatamente, as pilhas acabaram, né? Ou seja, uma lâmpada, né? Por exemplo, uma lâmpada que usa o efeito Joule para acender, ela gasta muito ou pouca energia elétrica? Muito, exatamente. Muito, muitão, né? E é por isso que hoje em dia a gente está tentando mudar, né? 40 conto, exatamente. Ó. Você lembrou da quantidade de dinheiro? 40 conto. Eu gastei no experimento 40 conto, né? De pilha, né? De pilha foi R$ 31, né? Mas aí eu tive que comprar o grafite, o jacarezinho, os fios, né? E aí ficou mais caro, ficou R$ 40. Mas de pilha foram R$ 31. E assim, se vocês forem no YouTube, tem um vídeo do Manual do Mundo fazendo o mesmo experimento que a gente. Eu usei 6 pilhas. O Iberê, no Manual do Mundo, usou 8 pilhas. Imagina, 8 pilhas. Tinha 12 volts, né? É muita coisa, né? E isso para uma lâmpada que Pois é, João. Isso pensando que foi uma pilha que durou tipo 15 segundos, né? Ou seja, a gente gastou R$ 40 em 15 segundos. É incabível isso, né? Então, é o que eu disse para vocês no começo do ano. Equipamentos que trabalham com efeito Joule não deveriam existir. Por quê? Porque é muito desperdício de energia elétrica, né? E vocês viram isso na aula passada, né? Não é um bom mecanismo. E é por isso que hoje em dia a gente começa a pensar em novos mecanismos, né? Em outras coisas que possam
Ah, então inventaram só por inventar? Não, nunca é assim, Eloá, né? Os inventos, pois é, né? É que, na verdade, é o seguinte, deixa eu contar um pouco da história da invenção da lâmpada, né? Vocês sabem quem inventou a lâmpada? Essa lâmpada, não a lâmpada que a gente tem hoje de LED, mas a lâmpada com filamento. Vocês têm noção de quem inventou? Não, né? É um carinha, eu vou pôr no chat o nome dele, depois vocês pesquisem, se vocês quiserem, tá? Ah, o nome dele era Thomas Alva Edison. Né? E o que acontece? Ele era um inventor. A profissão dele era inventar coisas, né? E ele gostava muito de mexer com eletricidade, né? Ah, tanto que assim, parte do que a gente sabe de eletricidade foi o Thomas Edison que descobriu, né? E aí, para inventar a lâmpada, ele, na verdade, ele pesquisou, ele estudou, ele testou 2.000 formas de fazer a lâmpada. Ele testou 2.000 lâmpadas até conseguir a perfeita, né? Aquela ele gastou. Só que o que acontece? Quando você inventa alguma coisa, você não inventa somente para o bem da humanidade. Às vezes, você inventa também para vender, né? Agora, imagina em um tempo onde não tinha luz elétrica, né? A luz era somente por gás, né? Imagina isso, né? É, alguém que vai fazer uma lâmpada elétrica que vai vender que nem água. Mano, é muito incentivo, né? Ele vai conseguir muito dinheiro. Então, se ele gastar bastante dinheiro, ele vai conseguir recuperar isso, né? Então, ele testou 2.000 formas e é assim, aquele o grafite na nossa lâmpada é só uma parte da lâmpada do Thomas Edison, tá? É o que a gente chama de filamento, né? Na lâmpada incandescente, eu vou pôr aqui no chat, né? A lâmpada incandescente, aí vocês pesquisem depois se quiserem também. Na lâmpada incandescente, o filamento não é grafite, tá? O melhor material que ele achou foi o tungstênio, tá? Tungstênio. Então, esse foi o material utilizado por ele para fazer a lâmpada. E é lógico que o tungstênio ele dura muito mais do que a lâmpada de grafite, né? O tungstênio ele não vai se partir tão facilmente. Demora aí 1 mês, 2 meses, né? Dependendo do uso. Mas queima, né? Assim como queimou o grafite. Quando, como é que a nossa lâmpada queimou? Vocês lembram? Quando é que ela parou de funcionar? Vocês não lembram? Sim, quando ela queimou, mas o que significa queimar? Uma resistência. Ninguém? Pifou, ué. Sobrecarregou? Não. A resistência, ótimo.
Simplesmente, gente, parou de funcionar. Quebrou. Exatamente, Marcelo. Quebrou. A lâmpada, a nossa lâmpada de grafite, ela parou de funcionar quando o grafite quebrou. E aí o que acontece? Você não tem corrente elétrica, você não tem ela acendendo e ela parou de funcionar. Toda a resistência acontece isso. De tanto uso, ela vai chegar uma hora e quebra, né? Muitas vezes a gente está debaixo do banho. Comigo já aconteceu várias vezes, eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu estou tomando banho lá, sossegado, quentinho, bonitinho, aí de repente você ouve um estralo, pof! E aí você começa a sentir aquela água gelada caindo. É, filho, é terrível. É, não passa um fio, exatamente. Exatamente, né? É, pois é. Então, qual é o que é esse barulho? É justamente a resistência que eu mostrei para vocês. Lembra aquela molinha? Ela quebrando, ela fazendo assim, ó, pof, e aí acabou, né? Então, e isso acontece a todo equipamento. Isso acontece a todo equipamento que usa o efeito Joule para funcionar, né? E aí o que acontece? Mano, ninguém vê. Cara, resistência é cara, né? Usar esse tipo de material é caro. Então, começou-se a pensar em outras formas, né, de usar a eletricidade para criar luz, né? E a mais nova, né, tecnologia, nova entre aspas, tá? Porque assim, chegou no mercado há pouco tempo, né? Faz aí uns 10, 15 anos, né? Mas essa invenção é da década de 60 do ano passado, do século passado, né? Em 1960 é que se criou-se essa tecnologia que eu vou perguntar para você. A lâmpada de vocês em casa, como que é? É de filamento, incandescente ou é outro jeito já? Ela é grandona. É incandescente ainda, Marcelo? Ah, mas nós temos uma nova tecnologia que gasta menos energia. Eu vou mostrar para vocês. Ai, agora não sei onde eu tenho. Podem ficar despreocupados, eu não vou quebrar a. Ou vou. A nova tecnologia que nós utilizamos é essa lâmpada aqui. Ela parece igual a outra, né? Mas a diferença dela está dentro dela, né? Ela não tem um filamento, que nem as lâmpadas convencionais, tá? Ah, eu vou ter que abrir mesmo? Espera aí, gente. Eu devo ter alguma coisa de lâmpada. Será que eu tenho? Ou eu joguei fora? Ai, eu joguei fora. Eu não vou ter. Ah, legal. Verdade, verdade, verdade. Bom, vamos lá. Então, mostrar a diferença para vocês. Eu tenho uma lâmpada incandescente aqui. Só que ela não é amarela, ela é verde. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo dentro dela que tem um filamento? Tem um fiozinho bem fininho?
Então, essa é a resistência dessa lâmpada, tá? É assim que ela vai brilhar. Os elétrons vão começar a se chocar aqui dentro, e aí isso vai fazer com que esse filamento esquente. E aí, essa temperatura muito alta, né, acaba fazendo com que ela encandeça, né, e se transforme em luz. Para vocês terem uma ideia, em uma dessas aqui, incandescente, a temperatura interna dela, né, a temperatura interna dela é de 3.000 graus Celsius. Vocês têm noção? 3.000 graus. Eu vou pôr no chat para... Ó, pois é, não encostem na lâmpada. É bom, 3.000 graus, tá? Só que, como eu disse, ela, ela gasta muito dinheiro, né? Como a gente viu, 40 conto em 15 segundos, né? Então, nós temos uma outra tecnologia hoje, né? Que são... Nossa, vai ficar difícil. Deixa eu ver se eu diminuindo aqui a luminosidade. Vocês estão vendo aqui? Aqui dentro, não é um celular. Esse aqui é uma iluminação que eu uso para os meus vídeos. E dentro é o que o João Pedro falou. Dentro tem LED, que são esses quadradinhos aqui, esses quadradinhos amarelos, né? Então, esses quadradinhos amarelos já não funcionam mais como a lâmpada incandescente, né? Ela funciona de uma outra forma, num processo muito mais inteligente, muito mais. E é por isso que uma lâmpada dessa não esquenta. Ela não é quente, né? É o que a gente chama de lâmpada fria, né? Tem outros tipos de lâmpada fria, né? Ah, que são aquelas compridonas, né? Algumas daquelas compridonas, ela tem gás dentro, né? E aí quando você joga eletricidade nesse gás, você acaba criando luz, né? Então aqui nós temos LED, né? E aí é o que, por exemplo, está iluminando que haja luz, exatamente, Fiat Lux, né? Ah, então, é isso, né? Agora, como eu disse para vocês, que a gente conversou um pouquinho e tal, né? E até aqui tudo bem? Isso aqui, gente, é uma aula só para explicação das coisas, né? Não vai ter matéria nova, só um pouquinho de matéria nova. O resto é explicação mesmo, é só para a gente pôr as coisas no lugar. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Certo? Vocês têm alguma dúvida? Ótimo. Então, agora a gente vai para a parte nova, né? Que é justamente o que eu vou explicar sobre como funcionam essas lâmpadas, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma janela, né? Dá um tempo para aparecer para vocês. E é isso. Bom, gente, tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Sim, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Ó, então, como a gente estava vendo,
As lâmpadas comuns, né? As lâmpadas comuns, elas trabalham com efeito Joule, né? Que é a transformação de energia em calor, né? Isso acontece quando a eletricidade passa pela resistência da lâmpada, certo? E aí o que acontece? O filamento do o filamento da lâmpada, ele vai entrar por conta do efeito Joule, ele vai gerar muito calor, né? A resistência vai gerar muito calor. Como eu disse, 3.000 graus. E aí o que acontece? Com esse calor excessivo, você tem a criação de luz, né? E é uma luz que é criada por incandescência. Só para vocês terem uma noção, o magma, né, a lava dos vulcões, irradia o mesmo tipo de luz, né? Por quê? Porque, na verdade, ela está mais ou menos na mesma temperatura que a lâmpada, né? Eu acho que a lava deve estar uns 5.000 graus quando está na superfície, né? E aí você pode ver que a lava aqui, ó, ela tem uma certa luz, né? Uma luz amarela. Então, é o que acontece, né? Por conta da geração de calor, né? E aí a gente fez isso na sexta passada, por 15 segundos, claro. Mas a gente fez, né, esquentando grafite, né? E aí o grafite conseguiu, por incandescência, iluminar até certo ponto, até que ele rompeu e acabou, né? E aí como isso funciona? Como eu disse para vocês, nós temos várias partes da lâmpada, né? Então, começando por baixo aqui, a base. A base é onde vai dar o contato elétrico, né, para a lâmpada funcionar. Então, você coloca ela no bocal, é aqui que você vai ter o contato. Bom, deixa eu colocar aqui, né? É aqui que você vai ter o contato elétrico, né, da lâmpada, né? Os elétrons vão passar por dentro da lâmpada, né? E aí a parte de vidro da lâmpada é chamada de bulbo, né? Mas isso aí não é só para vocês saberem mesmo, né? Não vai cair nem em prova, nem em atividade. Eu não vou falar o que é o bulbo, sabe? Ai, que pergunta idiota, né? Mas uma coisa é importante saber, né? Da lâmpada incandescente é que dentro da lâmpada, nós temos uma coisa chamada vácuo. O que é o vácuo? É a ausência total de ar, né? E por que isso, gente? Por dois motivos. Porque o vácuo, ele acaba isolando um pouco o calor. Então, os 3.000 graus que fazem dentro da lâmpada, por conta do filamento, não passam para a superfície da lâmpada, né? E é por isso que a lâmpada, em comparação ao filamento, ela esquenta pouco, né? Mas mesmo assim, se você colocar a mão, ela queima, né? E segundo, não há reação com oxigênio, né? Dentro da lâmpada. E por isso ela dura mais, né? Ela vai queimar, ela vai durar mais tempo, né? Porque não tem reação, não tem ferrugem, não tem nada disso, beleza? Só que, como eu disse, eu tô batendo nessa tecla porque é importante salientar, porque, mano, eletricidade é uma coisa que, velho, ela a eletricidade é preciosa, a gente usa muita eletricidade, né? E parte da eletricidade que nós usamos, ela é gerada por queda d'água ou queimando coisa, né? Como a gente viu lá no começo do ano, né? Com as usinas termoelétricas. Cara, você polui o ambiente, você degrada o ambiente para produzir energia elétrica, e aí você vem num aparelhinho desse e desperdiça em calor, né? Não é muito inteligente. Então, o que a gente está fazendo é criando novas formas de iluminar o mundo. Somente uma delas é o LED, né? Que é
esse bagulhinho aqui, né? É uma não é uma lampadinha comum, né? Dentro não tem nada a ver com essa de filamento, não tem nada a ver, né? E LED, na verdade, é uma sigla para Light Emitting Diode, né? Diodo emissor de luz, né? O símbolo dele é esse aqui, ó, né? É esse aqui, bonitinho, né? Onde a parte positiva se chama ânodo, a parte negativa, onde tem os elétrons, se chama cátodo, e aí o que acontece? Quando você dá energia elétrica para o elétron, né? Quando você joga energia elétrica para o elétron, o que acontece? Ele ganha energia, ele fica extremamente, a gente chama de num estado excitado, né? E quando ele passa desse estado mais calmo, mais tranquilo, para um estado mais excitado, né, com mais energia, ele acaba gerando luz, né? Ou seja, não por calor, mas sim por um fenômeno natural dos elétrons. Você dá um certo tipo de energia para ele, ele fica excitado e aí ele se transforma em luz. E é justamente o que as flechinhas aqui indicam, que é a passagem, né, dos elétrons de um estado mais calmo para um estado mais excitado. Assim, gente, vocês vão entender isso bastante, tá? Somente no colegial, quando vocês forem ver física quântica, tá? E também um pouco de química. Por enquanto, fiquem com essa informação de que o LED ele funciona excitando elétrons. Quando eu tenho a excitação de elétrons, né, pela energia elétrica, eles acabam emitindo luz, né? E aí o que acontece? Isso não acontece com todos os materiais. Há alguns materiais que fazem isso, certo? Que são chamados de semicondutores. E é justamente o que você vê nas plaquinhas dentro de um LED, tá? E essas plaquinhas amarelas são feitas de silício, né? Que é um material semicondutor, certo? E aí o que acontece? Dentro dessas plaquinhas, você tem a criação de luz justamente por conta da excitação dos elétrons, certo? Gente, alguma dúvida? Agora eu estou olhando para a tela de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, escrever no chat. Não? Tá tudo bem? Então, o que acontece é que, assim, é difícil a gente explicar para vocês como acontece dentro do LED. Mas fiquem com a informação. Não funciona com calor, né? E o processo, o fenômeno que é utilizado dentro de uma lâmpada de LED é muito mais inteligente do que o que a gente vê nas lâmpadas incandescentes. Por quê? Porque a gente não está desperdiçando energia elétrica em calor. A gente está utilizando energia elétrica para que essa energia elétrica seja transformada num processo direto em luz, né? E é por isso que LEDs não esquentam, né? E é por isso que LEDs consomem menos energia, muito menos energia. Trocar as lâmpadas de casa por lâmpadas de LED, no primeiro momento, é muito difícil, porque são lâmpadas caras, mas depois vai se tornando mais barato. Por quê? Porque você vai economizando na conta elétrica, né, na conta de energia elétrica. Além disso, uma lâmpada incandescente, ela dura, por exemplo, 2 meses. Né? Uma lâmpada de LED chega a durar 2 anos. Vocês entendem a diferença? 2 meses e 24 meses? Cara,
é uma durabilidade muito maior, né? E é uma tecnologia muito melhor também, né? Porque, velho, ela não gasta tanta energia elétrica e ilumina da mesma forma, né? Então, é isso que eu queria contar para vocês sobre o LED. E aí, o que acontece, gente? Eu não falei isso na. É muito mais econômico por isso, porque a gente não está tendo desperdício de energia por calor. A gente está usando a energia elétrica totalmente, né? Então, o que acontece? Ah, e aí, a gente começa, na verdade, e é esse ponto que eu queria chegar, né? Então, se vocês olharem para as minhas apresentações até agora, né, a gente viu vários símbolos elétricos, né? Então, ó, esse aqui é da resistência, né? Esse aqui é do diodo, né? Do LED. E aí, eu queria apresentar para vocês mais um símbolo, né? Que é o seguinte: que símbolo é esse? Agora, eu quero que vocês lembrem um pouco do que a gente falou ah, na experiência passada, né? Quando a gente foi fazer o experimento com as pilhas, o grafite, lembra que a gente primeiro fez com aquelas duas pilhas pequenas e a gente não conseguiu, né? Só que com as pilhas grandes a gente conseguiu. Por que isso? Vocês lembram que a gente tinha levantado o porquê? Uma, porque umas pilhas não conseguiram e outras conseguiram fazer com que o grafite se acendesse? Por que com as pilhas grandonas a gente conseguiu acender o grafite? Ninguém? Estou olhando para vocês agora. E aí? Ninguém consegue? Beleza. Ah, na verdade, por causa do calor? Não, João Pedro. Na verdade, é porque a gente precisa de um certo tipo de. A gente precisa de um certo tipo, uma certa quantidade de energia, né? Então, aquelas pilhas pequenas que a gente primeiro testou, elas não tinham energia o suficiente para fazer com que os elétrons corressem, né, e gerassem a luz. Então, a gente precisou pôr mais energia, gerar mais energia, certo? E é aí que está, né? Na verdade, gente, esse é o símbolo que eu queria mostrar para vocês, né? Que é o do gerador, que no nosso experimento é a pilha que vai gerar essa energia. Como ela faz isso, a gente vai ver na aula que vem, tá? Mas esse é o símbolo, né? O polo positivo é esse aqui grandão e o polo negativo é esse pequenininho aqui, né? E aí, gente, se vocês olharem, a gente já consegue montar um circuito elétrico, né? Na casa de vocês, vocês conseguem montar um circuito elétrico já. E o circuito elétrico é como se fosse um autorama, né? Uma pista de Fórmula 1, né? Aonde os carrinhos do autorama ou da pista de Fórmula 1 fossem os elétrons, né? Então, o circuito é aonde os elétrons vão correr, né? E aí, por exemplo, aqui você tem o símbolo, né, do circuito elétrico. Você tem aqui um gerador, você tem o fio, né? Aí você tem uma chavinha aqui que liga e desliga, como se fosse um interruptor, e aqui um outro símbolo, né, que é justamente da lâmpada de filamento, né? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, né? Ah, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Alguma pergunta, gente? Não? Perfeito. Então,
Vocês fiquem com a professora Suzeli, né? Agora, e eu vou me despedindo de vocês.